Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 12 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 73% dos ataques de ransomware no Brasil foram bem-sucedidos. CISOs estão preocupados com responsabilização por violações e órgãos públicos são investigados pela ANPD. E eu começo com essa notícia que fala: 73% dos ataques de ransomware no Brasil foram bem-sucedidos. Cybercriminosos tiveram sucesso ao criptografar dados em 76% dos ataques de ransomware contra organizações do mundo todo e em 73% no Brasil. Essa foi a maior taxa registrada desde que a Sophos começou a realizar o estudo anual de o estado do ransomware em 2020. Para a edição deste ano, foram entrevistados 3.000 líderes de segurança cibernética e de TI, empresas em 14 países das Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia. O relatório da pesquisa aponta que quando as empresas pagaram resgate para descriptografar dados, acabaram quase dobrando os custos, chegando a 750 mil dólares o desembolso para tê-los de volta, contra 375 mil dólares gastos por companhias que usaram backups para recuperar os arquivos. Além disso, o pagamento do resgate tomou um tempo maior de recuperação, visto que 45% das organizações globais que usaram backups levaram uma semana para reavê-los. Das que optaram por pagar o resgate, 39% levaram o mesmo tempo. No Brasil, 47% das empresas também levaram uma semana para se recuperar, enquanto 21% precisaram de um mês e 30% entre 1 e 6 meses. Ao todo, 66% das companhias pesquisadas sofreram ataques de ransomware globalmente, mesma porcentagem revelada no estudo de 2021. Isso sugere que a média de ataques permaneceu estável, independente de qualquer redução percebida nos números de casos. O cenário, entretanto, foi diferente no Brasil, em que 68% das organizações foram atingidas em 2022, um aumento considerável, quase 24%, em relação aos 55% relatados no levantamento do ano anterior. Nesse contexto, o CTO de pesquisa aplicada da Sophos, Chester Winiewski, faz um alerta sobre o crescimento das taxas de criptografia. Ao analisar as principais causas dos ataques de ransomware, a mais comum foi a exploração de uma vulnerabilidade específica, visto em 36% dos casos globais e 48% dos casos brasileiros, seguidas por credenciais comprometidas, 29% dos casos gerais e 19% dos casos no Brasil. Tal análise foi desenvolvida de acordo com as descobertas recentes do Active Adversary Report 2023, estudo de resposta a incidentes da Sophos para líderes empresariais. Outras descobertas importantes do relatório são: 30% dos casos globais, 32% no Brasil, os dados que foram criptografados também foram roubados, o que sugere que esse método double dip, ou criptografia e extração de dados, está se tornando comum. O setor de educação relatou o nível mais alto de incidentes de ransomware na análise geral, com 79% das organizações de ensino superior e 80% de instituições de ensino fundamental entrevistadas relatando que foram vítimas de ataques. Os backups continuam sendo métodos mais comuns usados para restaurar dados, mesmo tendo uma queda em relação ao último ano. Dos brasileiros entrevistados, cujos dados foram criptografados, 61% usaram essa abordagem, sendo que na pesquisa de 2021, esse número era de 73%. 85% das companhias brasileiras do setor privado atingidas por ransomware afirmaram que o ataque causou uma perda de negócios receita, dado mais alto que a média global de 84%. No total, 46% das empresas entrevistadas que tiveram dados criptografados pagaram o resgate, sendo que as organizações maiores foram mais propensas a pagar. O estudo apontou que mais da metade das organizações com receita de 500 milhões de dólares ou mais pagou o resgate,
com taxa mais alta relatada por aquelas com receitas acima de 5 bilhões de dólares. Tal resultado pode ser, em partes, causado pelo fato de que empresas maiores têm maior probabilidade de ter uma apólice de seguro cibernético que cubra pagamentos de resgate. Winiewski também ressalta que 2/3 das organizações relataram ter sido vítimas de criminosos de ransomware pelo segundo ano consecutivo e que provavelmente o mercado chegou a um platô. São vários dados, muitas informações e, claro, preocupa esse cenário, né? Preocupa saber que os ataques no Brasil, em grande quantidade, foram bem sucedidos. Preocupa saber que a nossa capacidade, né, de fazer cópias diminuiu, que a gente é um dos países que mais paga resgate, então o cenário é extremamente complexo e, obviamente, mostra que a gente tem muito o que melhorar. Precisamos elevar o nível de maturidade na nossa proteção, capacidade de detecção e resposta a esse tipo de incidente. E claro, a matéria fala, linkando a questão do pagamento ao seguro cibernético. Não necessariamente isso seja verdade. Pode ser, obviamente, um dos elementos, mas a verdade é que as grandes companhias com faturamentos gigantescos têm operações que não podem parar, ou que, se tiverem paradas longas, têm grandes prejuízos. Então, às vezes, eles vão preferir pagar o resgate do que conviver com esse cenário e ter que tentar restabelecer a situação de normalidade, infelizmente. CISOs estão preocupados com responsabilização por violações. 62% dos CISOs no mundo estão preocupados em serem responsabilizados pessoalmente por ataques cibernéticos bem-sucedidos que ocorrem sob sua supervisão, e uma parcela semelhante não trabalharia em uma organização que não oferece seguro para protegê-los, de acordo com a Proofpoint. A fornecedora de segurança entrevistou 1.600 CISOs de organizações com 200 funcionários ou mais em diferentes setores em 16 países para compilar a pesquisa. O levantamento revela que CISOs em setores com grandes volumes de dados confidenciais ou regulamentação pesada, como varejo, 69%, serviços financeiros, 65%, e manufatura, 65%, têm maior probabilidade de exigir cobertura de seguro. Essas preocupações apenas aumentaram a carga mental dos chefes de segurança de TI corporativos. Uma combinação de ambientes de trabalho de estresse elevado, redução de orçamento e responsabilidade pessoal pode estar prejudicando a qualidade de vida dos CISOs. Cerca de 60% disseram à Proofpoint que experimentaram esgotamento nos últimos 12 meses. Os CISOs têm maior probabilidade de sofrer burnout nos setores de varejo, 72%, ITI, e tecnologia e telecomunicações, 66%. 63% dos entrevistados disseram que tiveram que lidar com a perda de informações confidenciais no ano passado. 61% alegando que sua organização não seria capaz de lidar com um ataque direcionado. Fraude por e-mail, 33%. Ameaças internas, 30%. Comprometimento de conta na nuvem, 29%. E ataques DDoS, 29%, encabeçaram a lista de preocupações. Embora a negligência interna tenha superado os usuários maliciosos e comprometidos com a principal causa de eventos de perdas de dados no ano passado, mais CISOs acreditam que os internos maliciosos, 43%, causarão uma violação ou exposição de dados nos próximos 12 meses do que os internos comprometidos, 40% atualmente. O relatório foi divulgado apenas alguns dias depois que o ex-CISO da Uber, Joe Sullivan, conseguiu escapar da prisão por encobrir uma grande violação na empresa. No entanto, ao condená-lo a 3 anos de liberdade condicional, o juiz do caso também alertou que se amanhã houvesse um caso semelhante, o réu iria para a prisão. Enfim, esse caso de responsabilização, ele não acontece ainda em todos os países, né? Mas, de qualquer forma, é um grande ponto de atenção. A matéria aborda com muita clareza aspectos que estão levando os executivos de segurança a estarem preocupados, né, a perderem o sono e terem altos níveis de estresse. É a realidade. Acho que a questão do seguro, de fato,
pode amenizar, pode proteger os executivos, mas não necessariamente vai livrá-los da responsabilização. Aqui ainda a gente não tem leis muito específicas nesse sentido, mas é importante ficarmos de olho, porque é muito provável que acabem utilizando leis de outros países como referência. Não acredito que a jurisprudência de outros países contará para a tomada de decisão aqui. De qualquer forma, esperemos e aguardemos aí os próximos capítulos. E na última notícia de hoje, órgãos públicos são investigados pela ANPD. Após consolidar entendimento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tornou pública a relação atualizada dos processos administrativos sancionatórios instaurados pela Coordenação Geral de Fiscalização. As informações sobre quais sanções serão aplicadas para cada caso somente se tornarão públicas após a conclusão da investigação, confirmando que a conduta do agente resultará ou não em uma infração de fato, respeitados os direitos de ampla defesa e do contraditório. A mesma lógica vale para o acesso aos documentos dos processos sancionadores pendentes de decisão. O Ministério da Saúde está entre os órgãos que respondem por esses processos por descumprimento à LGPD, no qual a autoridade está investigando condutas como ausência de comunicação a titulares sobre o incidente de segurança, não atendimento à requisição da NPD, ausência de encarregado de dados pessoais e de medidas de segurança da informação. Além do DataSUS, outros órgãos do setor de saúde estão sob a mira da ANPD, como é o caso da Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina, que está sendo investigada sobre a ausência de comunicação a titulares de incidente cibernético e não atendimento a determinações da ANPD. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Secretaria da Educação do Distrito Federal, Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual de São Paulo, e Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco são os demais órgãos públicos em processos de investigação de condutas, além da empresa Telecal, que não comprovou hipótese legal e está sendo investigada por ausência de registros de operações, não envio de relatório de impacto de proteção de dados, ausência de encarregado de dados pessoais e não atendimento à requisição da NPD. Guilherme Guimarães, advogado e sócio fundador do Guilherme Guimarães Advogados Associados e DataLay de Consultoria Empresarial, explica que somente o dispositivo nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do artigo 52 poderá ser aplicado a entidades e aos órgãos públicos, ou seja, a multa simples ou diária não são aplicáveis às instituições do setor público. Na relação divulgada pela ANPD, chama a atenção a quantidade de órgãos públicos para ele. Essas entidades detêm um grande volume de dados pessoais e de extrema variedade. Guilherme ressalta que as sanções devem possuir caráter punitivo e educativo e avalia ainda que as penalidades, como um meio de órgãos públicos cumprirem com as diretrizes previstas na LGPD, uma vez que a ANPD poderá exigir que os dados pessoais referentes à infração sejam eliminados pelo órgão público. Apesar do avanço, após alguns adiamentos e mudanças, muito por conta da pandemia da Covid-19, o regulamento de dosimetria e a aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados avançou e a chamada norma de dosimetria foi bastante esperada pela sociedade por tratar da atuação sancionadora da ANPD, proporcionando assim o devido reforço à atuação fiscalizatória da autoridade. Na visão de Guimarães, apesar disso, uma grande parcela das empresas ainda acha que a lei não pegou, o que torna o cenário preocupante. O diretor da ANPD, Arthur Sabat, comentou a relação dos processos administrativos sancionatórios instaurados pela Coordenação Geral de Fiscalização. Segundo Sabat, durante os processos, o controlador pode provar à ANPD que adotou todas as medidas necessárias para a mitigação de um incidente com violação de dados dos titulares. Além disso, Sabat também afirmou a importância assumida pela LGPD depois da publicação das dosimetrias. Entretanto, as exceções atenuantes da lei mostram que a função da ANPD não será inviabilizar empresas ou o mercado em casos de pagamentos de multa por descumprimento da LGPD, mas demonstrar a necessidade das medidas de cibersegurança, dado o cenário crítico de proteção de dados e alta nos ataques cibernéticos.
Bom, é uma notícia importante. É claro que ainda estamos vendo os primeiros passos, pelo menos no que diz respeito às questões ligadas às sanções, investigações, enfim. Né, acho que a gente está vendo aqui os primeiros resultados e aguardando, de fato, né, o julgamento, né, de todas essas instituições, órgãos públicos, enfim. Mas acho que o principal ponto que deveria ficar muito claro é a NPD está se estruturando, está trabalhando forte. E isso poderá acontecer com outras empresas que negligenciarem a aplicação, né, a aderência à lei e a criação de controles e processos para aderência à lei. Então é muito importante que todas consigam entender a importância de preservar, de cuidar desses dados e atendam todas as exigências das leis. Ainda tem pontos que precisarão ser melhor definidos, aprofundados, esclarecidos. De qualquer forma, já há insumo suficiente, né, para entender o que precisa ser feito e aplicar controles para atendimento à mesma. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana a todos e até a próxima.